Salve! Olá! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. E como eu falei, nós vamos falar hoje sobre religiões, seitas e doutrinas, deuses e salvadores. A cultura racional não é seita, não é doutrina, nem religião, tá? Mas aí a pessoa pergunta: eu sou um religioso, eu posso ler o livro? O livro vai me atrapalhar? Vai desviar o meu pensamento, a minha convicção? Vai me atrapalhar em alguma coisa? Professor Porfírio, a cultura racional atrapalha ou ajuda ou interfere de alguma maneira nas seitas e doutrinas e religiões? Objetivamente, em nada, apenas esclarece e complementa todo o conhecimento que o ser humano foi buscar nestas seitas, nestas doutrinas e religiões. Se alguém participa de alguma secção, vamos dizer assim, da sociedade, numa seita, de uma doutrina, de uma religião, tem a sua crença, ela está buscando uma forma de se conhecer, uma forma de entender o mundo, uma forma de entender Deus. E a cultura racional traz isto no seu bojo, com todo o carinho e com todo o amor de um mundo superior, que o ser humano achava que conhecia, acreditava e agora está chegando. Por isso a cultura racional, enfaticamente nós dizemos, não é seita, não é doutrina, não é religião. Por que que podemos dizer isso? Porque a cultura racional, ela não é extraída da mente humana. Isto é fundamental que as pessoas compreendam, está aí as provas e as comprovações. Quem lê o livro, estuda o Universo em Desencanto, sabe muito bem disso. Não existe nenhum tipo de associação, nenhum tipo de organização. A cultura racional é popular, a pessoa adquire o livro, lê na sua casa, não tem que participar de nenhum tipo de organização. A não ser, evidentemente, na promoção que nós fazemos, que é a divulgação em caravanas, nos encontramos nas praças, nas ruas. Não existem locais, sedes para a gente fazer a divulgação da cultura racional. E todos fazem com os seus meios, seus recursos, e aqui estamos no terceiro milênio, né, levando este recado para as pessoas, iniciativa nossa, patrocínio nosso, colaboração de todos os estudantes da cultura racional. Então, o que é importante ressaltar nesse quadro das seitas, religiões e doutrinas, é que o ser humano, por não conhecer Deus, teve que acreditar. Quem acredita não conhece. Essa é a semântica exata das palavras. Ah, mas aquela apresentação de Deus na antiguidade, como é que foi feito isso? Foi feito, sim, mas de uma forma mediúnica, de uma forma espiritual, numa fase de anunciação, numa fase de profetização. Não foi uma coisa, vamos dizer assim, já da realização concreta. Tanto é que foi feita a profecia de um juízo final e chegarmos ao final dos tempos, onde a verdade seria revelada. Se a verdade seria revelada, ela não foi apresentada. E eu gosto de perguntar para os meus amigos, principalmente aqueles que estudam teologia, com a seguinte frase: se Deus se apresenta à humanidade e diz para a humanidade, vocês têm que acreditar em mim, eu existo, ou Deus se apresenta para a humanidade e diz, aqui está o meu conhecimento para que vocês possam me conhecer. Cada coisa no seu tempo. Compreenderam? Então, o ser humano teve que acreditar, a mediunidade, o pensamento, a imaginação, transmitiu nas mentes humanas, nós tivemos pessoas iluminadas na história da humanidade, e, evidentemente, cada um criando da sua forma de ver, aí criou as seitas, as secções, a própria Igreja Católica, que é o que a gente tem dominante no Ocidente, não é? Se dividiu, né? A religião cristã, né? A católica, veio se desdobrando, protestante, daí veio uma infinidade de seitas. Aí estão as seitas cristãs, né? E por aí vai. Eles não gostam desse nome, mas são, que são secções do cristianismo. A cultura racional é um conhecimento único, que vem do mundo racional. A ciência é uma seita também. As pessoas não tratam como seita, mas né? É uma seita científica. Cada um tem a sua forma de ver a coisa, sua uma metodologia, e acaba criando uma forma diferente. Até nos continentes nós abordamos a ciência de formas diferentes, sectária, né? A filosofia é sectária, e aí vai, as diferentes correntes filosóficas. A cultura racional não é sectária, não é uma corrente, não se divide, porque racional é uma informação só, um campo de vibração única, de energia racional. Mas no campo que nós estávamos ligados, da energia elétrica e magnética, pensando e imaginando, aí é que nós encontramos as diferenças. E tinha que haver esse amadurecimento. A cultura racional não é contra nenhuma seita, nenhuma doutrina, por isso qualquer membro de qualquer seita, de qualquer corrente científica, filosófica, pode e vai entender a cultura racional
naquilo que lhe é pertinente, porque a cultura racional complementa de uma forma simples, natural, todo o conhecimento humano que ficou dividido em seitas, doutrinas, ciências, filosofias e religiões. E repetindo incisivamente, religiões foram feitas ou coordenadas pela mente humana, sob intuição espiritual, naturalmente, né? A coisa não nasceu simplesmente da matéria, a natureza transmitiu esse conhecimento através da mente humana para amansar, lapidar, aperfeiçoar e fazer acreditar naquilo que é verdade, Deus, as crenças dos homens, por não conhecer. E no terceiro milênio aparece o racional superior, informando claramente, aqui está a cultura para que a humanidade possa se conhecer e conhecer quem é Deus, quem é o Criador, quem é o Redentor e quem é o Salvador. Então a cultura racional tem isso tudo muito bem simples, basta a pessoa ler o livro na sua casa, não tem que participar de nenhuma seita. Se ela já ela continua estudando, porque ela foi para lá para estudar, temos certeza disso. As pessoas não vão para nenhum lugar simplesmente para não aprender, elas vão para aprender. Apenas a informação que encontram é uma. Na cultura racional encontra a informação completa, temos certeza, provas e comprovações. Porfírio, eu ia até perguntar para o doutor Carlos, mas você já está respondendo, porque nós tivemos vários salvadores, né? Buda, Jeová, Cristo, Krishna, cada lugar apareceu um salvador. Você estava até já respondendo, falando sobre isso, sobre salvadores. E na cultura nacional, então, a gente vai saber agora quem é o salvador, quem é o redentor. Está tudo explicado na cultura nacional, tudo isso a gente fica sabendo dentro da cultura certamente, nacional. Certamente. O conhecimento de Deus, ou a crença dos homens, sempre nos leva àquela trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, e assim vai, o Criador, o Redentor e o Salvador. Em tudo isso é uma trindade, e a gente já falou algumas vezes aqui, se der tempo a gente trata melhor esse assunto aqui. Na verdade, o Criador, um raciocínio supremo Criador, que nós sabemos, está no próprio habitante, que está na matéria. Como o racional superior nos garante, prova e comprova que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. Veja, dos seus próprios habitantes, não é consequência do homem nem da mulher. O homem e a mulher é consequência de um habitante, daquele que habita. Então, a verdadeira origem da humanidade está no universo em desencanto. Procure conhecer todos os detalhes, certamente vai encontrar. O plano criador é uma multiplicidade de uns tantos habitantes. Ele resume assim, é o raciocínio supremo criador. O raciocínio supremo redentor é aquele que vem nos trazer a informação, uma individualidade original daquela estrutura inicial que era o Criador também, que nós éramos assim, habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos. E veio um para nos trazer essa informação. Este é o Redentor, vem na forma da imunização racional, vem trazer a imunização racional para que o mundo, que é consequência de seus próprios habitantes, que está criando o mundo, ou criando novos mundos, numa deformação, naturalmente, possa retornar com essa informação. E o Salvador é exatamente o Filho de Deus, mas na cultura racional, o Filho de Deus é o raciocínio. Veja bem, aí é que entra a questão espiritual, que foi muito bem estudada, e agora a fase é racional. Então, é o raciocínio, este é o verdadeiro Filho de Deus, do Pai Criador. E aí sim, nasce o Salvador. Você é o Salvador, e você se salva, e eu me salvo, pelo conhecimento, pela cultura, não pela crença. Acreditar que vai ser salvo, alguém tem que fazer alguma coisa. Se tinha que fazer, Deus já teria feito há muito tempo, porque ele não é perverso. Se não fez, é porque não é da competência dele fazer. É a nossa competência na parte que nos concerne a criação do mundo, pela condição de existencial, objetivamente do homem, mas nós sabemos que tem um raciocínio, o Criador Supremo, que está em nós mesmos, cada uma partícula dessa. Então, o Salvador está no conhecimento. Você é um Salvador pelo que conhece. Quando você conhece a situação, você salva o seu amigo, você se salva da situação. E se você conhece o mundo em que vive, quem é o racional ou o raciocínio, aí você tem a salvação da humanidade. Doutor Carlos, cultura racional é o complemento de tudo que existe? É o complemento das seitas, doutrinas e filosofias? Perfeitamente, Oswaldo. O racional superior afirma em sua obra que a cultura racional vem complementar tudo e todos. Não é contra nada nem ninguém, é em favor de tudo e de todos. Por quê?
porque tudo que existiu e que existe foi preciso e é necessário para a lapidação dos seres. Com as duas máquinas do chão, que a natureza nos dotou a cabeça de 3 máquinas, máquina do pensamento ligada à energia elétrica, máquina da imaginação ligada à energia magnética e a máquina do raciocínio ligada à energia racional. Então, essas duas máquinas do chão fizeram o preparo da humanidade para chegar ao terceiro milênio com condições de ser desenvolvido o raciocínio e ter, enfim, a ligação com a eternidade em vida. Então, as duas máquinas de lapidação nos lapidaram, foi desenvolvido com o pensamento, as ciências, as filosofias, as religiões, o espiritismo, tudo era a fase experimental, tudo a gente aprendia pela experiência. Essa é a parte cognitiva, o aprendizado pela experiência. A natureza induzia nas máquinas, as ferramentas já nasciam com a capacidade neuronal para ser ferramenta, para descobrir alguma coisa, a natureza induzia e era descoberto, era feita uma invenção, era uma ideia desenvolvida e desenvolvido alguma denominação, alguma crença. Tudo isso foi preciso e necessário para a preparação da humanidade para a chegada do terceiro milênio. Agora a fase é racional, então a energia racional comandando a natureza faz chegar até a humanidade o conhecimento de cultura racional que está nos livros Universo em Desencanto. E neste conhecimento, em linguagem simples e clara, estão desvendados todos os mistérios, enigmas, fenômenos finitos e transfinitos, com a verdade das verdades, repito, em linguagem simples e clara, com base e lógica, provas e infinidades de comprovações. Todo estudante de cultura racional está bem acostumado com infinidades de provas e comprovações todo dia, porque a energia racional que a gente adquire e possui pelo estudo reiterado, pela leitura reflexiva e atenta dos livros Universo em Desencanto, a cultura racional adquirida dentro do nosso eu, como energia racional, nos liga ao mundo de cima, sintonia e sincronia com o mundo de cima, tudo favorece ao estudante de cultura racional e o principal, que é a resposta à sua pergunta, não tem mais mistérios, que era a parte dos religiosos, a parte do não saber, não conhecer. Não tem mais fenômeno, que era a parte do científico, e assim por diante. Linguagem simples e clara, não exclui ninguém, em favor de tudo e de todos, só pode ser o quê? De Deus, né? O verdadeiro Deus, o racional superior. Isso aí, doutor Carlos, a gente está em cima da hora, a gente tem que fazer mais uma pergunta, mas eu vou deixar para um próximo programa essa pergunta. E se você gosta do nosso programa, assiste e gosta, recomende aos seus amigos e aos seus vizinhos para assistir um programa diferente na televisão, um programa que aborda todos os assuntos. Aqui já falamos de violência, de uma porção de coisa, e no próximo programa nós vamos falar de catástrofes. Como está acontecendo uma porção de coisa no mundo, tanta tragédia, tanta coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo para causar isso tudo. O que é isso que está acontecendo no mundo? Por que está acontecendo tanta desgraça, vamos dizer assim, tanta coisa acontecendo? Um navio afunda, um prédio cai, terremoto, furacão, tem alguma coisa para isso, né? Então, nós vamos falar no próximo programa sobre esse assunto, entendeu? E espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a audiência de todos e fiquem ligados com a gente. A gente amanhã volta com outro programa falando sobre catástrofes. Tchau, obrigado.